Fala, galerinha. Bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bom com vocês? Vocês estão vendo aqui de um jeito meio estranho, porque eu tô com o Biel aqui do meu lado, que você já deve conhecer pelo último capítulo, mas enfim, faz um tempo que eu não tenho um co-host comigo para poder entrevistar, então até essa câmera aberta aqui para dois não é tão normal. Mas enfim, antes de qualquer coisa, queria agradecer vocês por estar aqui mais uma vez. Não esquece, tá? Só 40% das pessoas que assistem o nosso conteúdo de fato é inscrito, então se inscreve. Não custa nada, é só botar um clique, curte. E se puder, ativa o sininho, porque toda terça e quinta-feira às 8 horas da noite tem capítulo novo. Tendo dito isso, bom, a gente vai estar aqui no chat se quiserem conversar com alguma coisa e se quiserem comentar alguma coisa ou ter contato com as pessoas que eu estou trazendo para cá, tanto o Biel, que eu já vou falar um pouquinho mais, quanto, eu não queria dar spoiler, mas o Crypto Guri que está aqui na frente, enfim, quiser conversar com eles, é tudo amigo, é gente que eu conheço há bastante tempo, que eu tenho contato, então, como eu sempre falo, no pior dos casos, entre em contato comigo, Giorgio Toniolo, Giorgio BT no Instagram, que eu faço a ponte para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Agradecer mais uma vez sempre o estúdio, toda a equipe que está aqui, o Jean, o Jorge, nossa, todo mundo que faz isso acontecer, espaço maravilhoso e principalmente a CoinLivre, que é o patrocinador oficial. Ai, caçamba, eu falei 1 minuto e meio, só de... Isso é horrível, né, mano? Pelo amor de Deus, parece só eu dando uma introdução geral de todo mundo que eu tenho que pagar. E aí, como não é ao vivo, dá pra ir cortando assim, Imagina, falando? não, a gente nem recorta, tá brincando, é tudo zoeira. Mas vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do pressuposto, vocês viram o último capítulo, que é o do Biel, então eu não vou fazer grandes introduções para ele, mas eu tô trazendo ele como co-host, por quê? Porque ele conhece, assim como eu, o nosso entrevistado de hoje. E é um cara que tá no mercado de cripto, vamos voltar um pouquinho para as origens aqui. Eu vou chamar de empreendedores serial mesmo, porque são várias empresas, são várias coisas que a gente tem em comum. E eu acho que isso vai dar um pouquinho mais de range pra gente poder conversar com o nosso entrevistado. Exatamente. Muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela presença. Sempre um Vamos prazer que estar vamos. aqui. Vamos lá, e vai ser mais vezes. Essa é Eu só a primeira. agradeço. Essa é só a Bielzão primeira. de novo. Cara, Guri, Opa! muito prazer. Aliás, prazer receber você aqui. Então, para Prazer. começar essa brincadeira aqui toda, vamos lá. O nome desse cara aqui ninguém vai decorar, eu também não decoro, até porque nas últimas 2 semanas eu entrevistei 2 Andrés, esse é o terceiro. O nome dele é André Chalegre. Não lembro. Por quê? Porque ele é o Crypto Guri. Mas é o único. Chalegre, você não vai encontrar outro. Tá, mas Crypto igual o cara Guri precório. também é o único. Quem que vai procurar hashtag André Chalegre? Ninguém, mas Crypto Guri, Todo mundo vai procurar, né? você fez uma boa marca aí. Eu fiz, na realidade não fui eu que fiz, foram os meus amigos, né? Porque eu trabalho no comercial, né? Não só no mercado financeiro, mas eu trabalho no comercial há mais de 10 anos. Comecei a trabalhar no comercial e olha que história, vou começar com histórias muito diferentes, né? Não, mas esse é o objetivo. Tipo assim, normalmente a gente sempre fala isso. A primeira vez que vem alguém aqui, a ideia é contar um pouco da história de onde veio. Aí depois, quando a gente chama de novo, a gente fala mais de mercado, tal, amplo, mas o objetivo é justamente esse. Tranquilo. Mostrar Dá uma quem que é o geral, André. velho. Eu quero contar essas histórias, porque são histórias que às vezes as pessoas se surpreendem. Vamos lá, bora. Eu não sabia ver hora no relógio, né? Sempre fui ali um cara que, pá, eu tenho um TDAH forte, assim, e é só pra mim, as coisas que me instigavam a eu aprender era aquilo. Eu não tinha vontade de aprender a ver hora num relógio analógico. Só que aí, o meu primeiro emprego que eu fui aceito era ver hora num relógio. E aí, eu peguei no YouTube e falei assim... Vem Como é que Vance eu vou- patrocina como- nós, foi isso? Como Só que eu não vou pode. ver hora no relógio? Aí, no outro dia, naquele dia eu já aprendi. No outro dia eu estava vendendo relógio. E no Hiperfoco. mesmo dia eu estava arrumando relógios, ajustando os relógios. E até vou dar uns passos atrás, porque teve o meu primeiro emprego antes desse, que foi o meu primeiro emprego de jovem aprendiz, onde eu tinha feito um curso de hardware e software. E aí, eles me contrataram. E aí, o cara falou, não, se eu abrir aquele computador ali, tu vai saber montar e desmontar. Eu falei, vou. Beleza. Essa foi a pergunta do cara na minha entrevista. Pô, ó, só E vou fazer uma introdução aqui, ó. Guri, rapidão, quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33. Eu tenho 34. Quanto que você tem? 26. Ah, não. Aí tá de sacanagem. Aí tá de Eu sacanagem. falei o cara no tem último. 6 empresas, tá milionário, 26. Eu falei no último, tu não acredita ainda. Tu trabalhou... Não, eu não perguntei no último.
Mano, vamos parar essa história aqui. Vai tomar no seu cu. O ponto era esse. A minha ideia era que ela falar justamente que nem é da sua... vai se ferrar você, ó. Vai embora que dá. A minha ideia era falar justamente, eu sou de uma época que a galera que hoje são os caras mais fodas que eu conheço em tecnologia, são os caras que, quando eu tava com 13, 12 anos, aprenderam a montar computador. Que nem tinha YouTube pra poder fazer. Eu fiz isso. Isso é o mais normal, cara. Tem dev hoje. Vamos lá. Você fala dev, parece que o cara que é só o programador que fica ali na frente. Tá? Não, programador. Mas essa galera já passou do salário de 20, 25 pau há muito tempo. Cara que nunca fez faculdade, curso técnico, nem nada disso. E que foi por conta própria, né? Detalhe, o freelancer hoje, aquele que vai atrás, ele tem um salário de 20, 30, 40 mil. Se ele buscar. E aquele cara que hoje eu tô trabalhando na área de tecnologia também, sou empreendedor. Cara, se eu fosse trabalhar só como freelancer, eu conseguiria 200, 300 mil fácil por mês. Agora vamos lá, antes de passar de volta, vamos lá. E se você está contratando por uma empresa sua de tecnologia, beleza, qualquer uma que seja, tá? Não vamos especificar aqui se é blockchain ou não. Vem um candidato para você, aleatório. O cara vem, tem esse tipo de histórico, né? O cara dos 11 aos 13 estava construindo computador, tá com 35 anos hoje, que nem eu, mais ou menos. Tava construindo o computador, começa a pesquisar como é que faz isso acontecer, e depois ele começa a programar sozinho, sem nem ter um curso, porque ele não podia pagar o curso e tal. E agora, com 35 anos, o cara tem, 20 anos de experiência em programação. Você não contrata esse cara? Com certeza. Inclusive, eu tenho um menino de 18 anos que ele é prodígio, que ele trabalha numa das minhas empresas, e ele é sensacional. Ele começou a trabalhar comigo aos 16 anos. Ele chegou, pediu uma oportunidade, eu falei, poxa, esse moleque aqui, ele é interessante. Comecei a dar uma oportunidade para ele, a gente começou a construir junto hoje. E hoje ele completou 18 anos no dia 7. Ele completou 18 anos. Era jovem aprendiz só por causa da idade mesmo. Não, como jovem aprendiz. E pelo tanto que ele já construiu como uma empresa, eu falei, vem cá, você vai ser sócio de uma das minhas empresas. E dei oportunidade para Vamos jogar de volta pro Mercado Guri. Eu vou pegar o celular aqui para anotar, porque eu sei que vocês vão falar assuntos e eu vou perder o que eu tava falando antes por causa do meu TDAH. Então, eu anotei assim sobre o que eu estava falando antes, então não é que eu tô trocando ideia com alguém. Eu falei assim, eu tô falando sobre aquela história, tá, gente? Então, voltando... Até o Jean tá dando risada. Eu quero ver você cortar, eu quero ver você fazer teu trabalho aqui com 3 TDAH na mesma mesa. Vai ser 5 assuntos. A história o bom é que vai dar corte bom aleatório, né? A história é a seguinte, né? Eu tava lá, e aí era um jovem aprendiz, o cara perguntou, né, na entrevista se ele abrisse computador, etc e tal, eu saberia ali montar de novo, formatar. Eu falei, claro, isso aí eu consigo. Aí chegou no primeiro dia de trabalho, ele falou, olha, você vai ter que pegar o Excel aqui e fazer de tal forma. Eu, como um guri de 16, 17 anos, nunca tinha aberto o Excel pra fazer nada, mano. Na 2006, 2007, sei lá que era, a época era, ia usar Excel pra quê, tio? A intersecção entre devs e Excel é zero, né? Não tem área, não tem área. Diagrama de Venn não se conecta. Ele falou, não, tu tem que aprender uma forma. Daí ele falou, tá, tu vai ter que dar um jeito. Aí ele falou assim pra mim, baixa umas apostilas aí e tu aprende. Aí eu baixei as apostilas, comecei a ler, eu falei, não tô entendendo nada. Isso em 2000 e? Mano, acho que era 2010, por aí, no máximo. Aí eu falei assim, YouTube. E naquela época o YouTube era aquela lá. Eu preciso colocar tal forma, pum. 5 minutos eu aprendi a forma que ele queria que eu aplicasse, eu apliquei, fiz. Quando a gente foi jantar no McDonald's, o cara chegou pra mim e falou assim, dos caras, me falaram que tu aprendeu Excel em uma manhã, é verdade? Eu falei assim, cara, tem um jeito, né? A gente sempre dá aquela saltada, né, tia? Mas, foi isso mesmo, cara. Net? Por que será que chama guri, né? Mas enfim, vamos lá. Criptoguri, né? Vem do sul. Mas, de fato, faz sentido. Quando eu tava na faculdade, lembra, administração e economia no meu caso, eu tive que aprender VBA lá no começo e tal, porque justamente por causa da manipulação que poderia ser feita dentro do Excel. Mas o fato é, você aprender VBA para poder manipular o Excel é mais difícil do que você saber programação e nem precisar do Excel para poder gerar resultados ali. A lógica é o que importa, não é a conta em si, é a lógica que importa. Quem entende bem de lógica, o programador, que a base sempre é lógica, independentemente da linguagem, o cara brinca de Excel ou qualquer outra plataforma como se fosse nada. Porque, de novo, é a lógica que importa.
E o E eu amo isso nesse mercado. Excel Isso é é fato. demais, cara. Porque hoje a gente pode pegar o Excel lá e eu tenho caras muito bons dentro de Excel dentro da minha empresa, onde eles conseguem pegar informações que eu preciso dentro que eu faço uma gestão muito grande de uma quantia muito grande de clientes e eu consigo separar lá, pegar as informações, preço médio, tudo assim, eles pegam tudo de um site onde atualiza, eu falo, cara, isso é genial, beleza. Óbvio que um dev conseguiria fazer isso muito melhor dentro de um aplicativo, mas assim, é uma solução muito mais rápida também, né? O Excel ali, na hora ele já consegue fazer. E às vezes a solução que eu aplico para as pessoas ali, eu faço esse tipo de gestão aqui. E aí as pessoas se interessam, os outros caras falam assim, pô, eu também queria fazer isso na minha empresa. Outras corretoras querem fazer isso na minha... Aí eu falei, você tem dev para isso? Putz, não tenho. Falei, então, você tem que ter dev para fazer o que eu faço aqui dentro, né, dessa empresa aqui, entendeu? Cara, eu vou fazer uma provocação aqui. Alguns anos... Vamos lá, vamos jogar uns 7, 8 anos para trás. Depois do mundo da internet, mundo dos aplicativos e tal, as pessoas, eu acho que aqui, principalmente no Brasil, porque isso aqui é Brasil mesmo, né? A pessoa quer o mais fácil possível. É por isso que aquela ideia de friction era tão importante, né? Por que que uma Uber deu certo e o concorrente deles não deu certo? É porque um tinha um clique a mais e tal. Então a gente ficou meio folgado em relação ao número de cliques. Qual que não deu certo? Então, enfim, eu não sei se eu Não me lembro o nome. assim. Quem que sobrou? 99 e Uber. E 99 tem, Uber. tem alguns outros. Quem tem que foi a comigo? Rino, a Drive. Não, mas naquela não. época, no começo. Uhum. A Easy Taxi, eu não ia falar, mas eu vou falar agora. a Easy Taxi. Verdade, eu nem lembrava, Por cara. que a Easy Taxi morreu? Porque precisava de 4 cliques e não 3. Esse é o problema de friction. É UI. Fricção. UI e UX. Uhum. Então é o mínimo de cliques possíveis para poder achar uma solução. Por que eu tô falando sobre isso aqui? Beleza. Você citou alguns pontos que são muito importantes. Ai, caramba, agora eu vou me empolgar e pensar. Eu não quero ficar técnico demais, porque senão o pessoal fica tipo, nossa, Não, cara, não entendo vamos porra lá. nenhuma. Depois, putz, grita. Mas vamos lá. O Lembra ponto do é... UI e UX. Explica como se fosse para uma criança. Aí, Gostei! É o que normalmente eu faço. Tá bom, gente, vamos lá. Vamos dar explicada geral, o que a gente tá falando aqui. Porque vai ser uma conversa de tecnologia aqui, eu espero não ser muito técnico, mas vamos lá. Eu já expliquei algumas outras vezes aqui, mas vamos lá. UI e UX. A gente tá falando de User Interface, UI, e UX, User Experience. Se eu puder dar um exemplo muito simples, é a diferença entre você mexer no Netflix e na Amazon Prime. Um deles sabe o que está acontecendo, é fluido, sabe o que te mostrar, e o outro deles está perdido, não tem noção do que está fazendo. Apesar do tamanho do dinheiro que eles têm. Então não é o dinheiro que importa, o tamanho Pra da mim, plataforma. a Amazon e a É a Apple lá incompetência. também, então tá do mesmo lado. Não, e gostei da interrupção mesmo, porque eu ia te fazer uma pergunta mais técnica, mas que bom que você falou, porque para dar um geral. UI e UX, então assim, os dois juntos, para você que não é desenvolvedor ou que é a facilidade que você tem de utilizar uma certa solução que foi feita para você, seja na sua TV, no seu computador, tal, sei lá o quê, que envolvem duas áreas diferentes. Uma delas é a interface de usuário, aquela que você está usando no seu celular, tal, scrollando para cima, que é basicamente o ponto mais forte do TikTok, né? É UI. E UX User Experience, que é a experiência que você tem enquanto você está usando aquele aplicativo de maneira total. E aí tem muita empresa que não sabe lidar com dados e tal. Mas enfim, tô falando sobre isso aqui de maneira geral. Eu vou cortar até o meu próprio raciocínio para poder voltar para isso aqui. E aí depois eu volto porque eu ia falar antes. Beleza. Tendo essas duas coisas como ponto de vista, ok, você foi para a área de tecnologia. Esses dois termos estão aí muito antes da gente começar a falar do mercado moderno, de AI, de machine learning e tal. Nossa. Tá muito antes de Instagram Isso e tal. muito antes. Essa foi a divisão entre internet, sites, blogs, para aplicativos e depois aplicativos como a gente está hoje. Como é que foi essa transição para você? Gostei da interrupção. Boa. Aí dá pra voltar jogou atrás. pra mim a Muito bola bom. de novo. E aí, na realidade, eu percebi uma coisa, que aquilo lá pra mim, de tá no Excel fazendo aquilo todo dia, era a coisa mais boring do mundo. Era insuportável, tia. Eu falava assim, não, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui. É muito chato. Aplicar essa fórmula aqui, dar o tec-tec, qual a graça disso aqui? Aí eu me lembrei de uma coisa que meu pai me falou quando eu era muito criança.
que eu queria convencer ele a comprar um brinquedo pra mim e o meu pai nunca comprava um brinquedo pra mim. A única coisa que meu pai fazia pra mim era me levar em concerto de música clássica. Seu pai gostava de música clássica? Não, pô, você acha? E eu gosto de música clássica hoje em dia. Você Eu- falou que ia no concerto de música clássica pra ganhar o presente? Não, mas eu fiz alguma coisa que eu convenci ele. Ele falou assim, e o meu pai era consultor de empresa há 40 anos, diretor da RBS. Vamos trazer ele aqui, inclusive. Vamos trazer ele aqui. Hoje ele é monge zen budista, foi 40 anos empresário, fundou a maior academia, a rede de academia de artes marciais do Rio Grande do Sul, mas resumindo é isso. Tem uma baita história para contar. E naquela época ele ainda era consultor de empresa e ele falou assim, você daria um bom vendedor. E aquilo ficou na minha mente, eu acho que eu não tinha nem 10 anos de idade. Eu tô adorando isso aqui. Pai, me dá um Super Nintendo? Não, Cara, Super não. Nintendo, meu pai me dá... Super Era- Nintendo não, mas eu vamos tava escalar o negoci- Everest, aí Não. depois a gente conversa. Tipo o Pablo Marçal da vida, tá Super ligado? Nintendo, eu tava é igual negociando no máximo um card de carta de Yu-Gi-Oh! Com ele, cara. Com meu Que pai... já seria Ó, ótimo, pô. Com Não, meu pai, não. com meu pai foi a primeira vez que eu aprendi a dar um golpe. Aí, Eu pedi pro meu Vamos ser cancelado. Ô, Jean, temos que fazer um sonzinho pra quando a gente vai ser cancelado. eu pedi pro meu pai um videogame. né, Aí ele já é a falou, ó, segunda vez que só eu vejo isso se você aí. virar São Paulino. Até hoje eu sou santista. Todo podcast ele acha que vai ser cancelado. Mas enfim, aí ele falou isso, e eu acho que isso foi na minha memória. Aí eu peguei meu currículo, né, e comecei a levar no shopping, né? Porque eu falei assim, bom, no shopping mais fácil. E Isso aí... com 11 anos era crime? Não, Eu mentira. tô brincando, tô Não, brincando. isso aí eu já tava um pouco mais velho. Com uns 18, sei lá. Eu pensei que ele ia falar um pouco mais velho, 12 e meio, 13, E tá ligado? aí as pessoas falam assim, não, tu tem um perfil de fazer de escritório, tu tem que ir pro escritório, bababá. Aí eu falei assim, não, mas eu quero uma chance pra fazer outra coisa, porque vocês não me dão uma chance pra fazer outra E você coisa. já tava em tecnologia nessa época, de um jeito ou de Não, outro. é Tava em tecnologia. tecnologia. Pô. Aí eu me lembro, tinha uma gerente até hoje, que eu me lembro que ela é uma gerente lá numa empresa lá da gangue lá, né? Não sei nem se eu podia falar a marca. E eu via... Pode falar a marca, por nós pode falar. Eu via ela lá em várias, né? Ela era uma gerente geral da marca lá nos shoppings. E ela falou isso. Não, mas... Aí eu falei pro meu pai assim... pai, o que eu faço? Aí o meu pai tinha uma empresa tinha montado uma empresa de comida vegetariana, ele tinha montado um restaurante, e aí ele pegou e começou a montar uma coisa que naquela época não tinha, que era mais ou menos um iFood. Mas era tipo, você De comprava... comida vegetariana. De comida vegetariana. Você comprava um pacote de comida vegetariana por 15, 20, 10, 30 dias e a gente entregava na tua casa. Isso em que ano? Cara, 2010, 2011, por aí, 2013 no máximo. Você vê que não era nem o hype do iFood. Não é, E não uma é. das coisas... Foi antes. Eu vou Então. te dizer uma coisa, sabe o que ele fez comigo? Porque eu falei assim, pai, eu quero que tenha vendas no meu currículo. Uhum. Ele falou assim, primeiro, tu vai cortar cebola. Aí eu comecei a cortar cebola. Aí eu fiquei cortando cebola durante 3 meses depois chorando, tava desidratado. Não, fiquei cortando cebola, alface, as coisas por 3 semanas. Aí até tu chegar ao topo. Depois eu lavava o negócio, depois eu fazia não sei do que. Aí ele falou assim, agora tu vai chegar em vendas. Eu assim, putz, agora vai ser legal. Ele pegou aquela... amarelão, como é que se chamava? Esqueci agora o nome. Eu também vou lembrar, Paulo. Como Dois é que era o TDAH nome? tentando lembrar o nome de alguma coisa é foda. Não, aquele amarelo que tinha o negócio assim, você jogava o livro e você tinha que procurar... Dicionário? Não. Eu sei do que ele tá falando, mas não vou lembrar o nome agora. Sim. Né, meu? Enfim, o pessoal Bota sabe o que ele na tá falando aqui, ó. curva, Pelo amor de pelo Deus, amor de cara. Mas enfim, É amarelo. vai lá. Ele jogou na minha frente e falou assim, pega os endereços. Ó, tá vendo? Ele tá querendo Até sair. o Alexo tá puto que a gente não tá lembrando das coisas.
Chegamos ao ponto onde você botar 3 TDAH numa mesa, a inteligência artificial fica puta a ponto de tentar fazer pesquisa por você. Eu até meti um dicionário aqui, eu falei... Não, mas eu tô achando maravilhoso essa conversa. Mas se ninguém queria explicar o sentido de alguma palavra, Ele alguma coisa. abriu um app de delivery, alguma coisa assim, de comida vegana, e eu falei assim, eu super Não era respeito. um app, não tinha app naquela Não, época. eu super respeito, eu sou vegano Ele, terceirizado. Era ele, meio- ele me, era mandou- meio que um ele me P2P. jogou o negócio e me mandou ligar pras pessoas que moravam perto da onde a gente tava entregando. Que fosse vegana. Era tipo a agenda telefônica não eram ali. nem veganos. Eu falei assim, olha, eu te dou Esse uma... episódio vai dar muito bom. Eu te dou uma comida de graça, uma refeição de graça pra você experimentar a nossa Tava refeição. ligando no P2P, ó. Aprendeu o P2P aí, ó. É isso aí. Só que no caderno amarelo. É testemunho de Jeová o da amarelão. velhice. Era o amarelão, o caderno amarelão que a gente falava, lista telefônica. Amarelão, lista telefônica do amarelão. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, E ele fez eu ligar. E, mano, ligava pra todo mundo que tava perto pra vender. E eu vendi naquela porra. Agora os caras estão reclamando de vender. online, que tem 2 mensagens só. Não! Assim, o O cara. cara nunca bateu numa porta, né? Não, o cara chega no Porra. teu. O cara Então. chega no teu checkout com e-mail, telefone e ele já está no teu checkout. Eu tava ligando para um cara que não queria comer comida vegetariana, mas estava vendendo para ele. Dá uma pausa aqui. O cara tá ligando numa lista telefônica pra ver quem tá disposto a comer aquele tipo de comida. Hoje em dia, você já recebe o lead qualificado do cara que já é vegano, que já quer comida em casa. Exato. Que não Imagina quer o tanto de cozinhar e gente tal. que xingou E ele, o cara. pessoal hoje reclama. Cara, os caras estão batendo de porta em porta. É o que eu falei, é tipo testemunho de Foi Jeová. isso que meu pai fez Tava lá que comigo. desgraçado. Foi isso que meu Eu pai sei. fez comigo. Eu falei, não, e eu super respeito. Inclusive, eu sou vegano terceirizado. Tá? A minha comida só come planta. Meu pai não era vegano, vou corrigir, era vegetariano, mas assim, era isso aí que ele tava fazendo comigo. É de se E pensar. aí eu cheguei e falei assim, até hoje tô pensando o que ele fez comigo, que eu vejo hoje o que eu passei, porque a gente começou a fazer um nível dentro da Levante, onde eu trabalho, onde no primeiro a gente recebeu uma lista dos leads que estavam interessados. Depois a gente deu uma avançada. Tem algumas coisinhas que eu nem quero contar ali, né? Que é um segredo que a gente tem. Mas assim, putz, grila. Algo muito superior, onde eu tô entrando exatamente no cara que tá ali, que tá interessado, e é só eu quebrar uma objeção, né? Mas eu passei muito tempo no comercial e aí eu entrei na Levante, que era investimento global, né? Assim, não tinha tradicional, não tinha. Pô, nem sabia, cripto. você nem me contou disso. 5 anos e Bora, meio. bora. 5 bora. anos Eu e já ia meio. fazer uma pergunta agora, mas eu já ia. Bora lá, vamos lá. Não, 5 Legal. Eu cheguei na Levante, eu estava 3 meses sem conseguir pagar o aluguel, devendo 30 mil para o Itaú. Tá? Imagino que no meio do período da pandemia, E isso inclusive, sendo né? um baita gestor. Não, Ele é um baita gestor. Não foi na pandemia, foi antes. E foi por escolha, porque eles queriam me contratar em outras empresas, mas eu falava assim, eu não quero mais trabalhar nisso. Tô cansado. Mas a ideia era te puxar como vendedor, entre aspas, Isso, né? eu quero ser De vendedor, mas carteira eu de quero ser investimento. vendedor de outra coisa. Tá, Aí o meu amigo falou, eu cheguei para um amigo meu, isso, né? e falei assim, cara, você não tem uma vaga aí na sua empresa que você tá? Eu não sabia que empresa que era. De vendedor, porque eu vendo qualquer coisa. Eu falei para ele. Bom ponto. Aí ele chegou... Mais um ótimo ponto. Aí ele chegou para mim e falou assim, sim, tem que vender, tenho, mas tem que entender de investimento. Eu falei assim, não importa, tu consegue a entrevista para mim e eu dou um jeito. Ele conseguiu. Aí eu consegui a entrevista e o cara falou, pô, tem que entender de investimento. Eu falei assim, me dá o que eu tenho que estudar e eu vou conseguir. 2 semanas eu fiquei mandando mensagem para ele. O cara chegou para mim e falou assim, tu me convenceu, André. Tu me convenceu. Eu vou te contratar. E naquela época, de que tipo de ativo que a gente estava falando? A gente estava falando do mercado tradicional, small cap, principalmente, que estava dando um boomzinho naquela época.
Para B2B, para B2C, para B2Y, Não, vamos pra, dizer assim, não, investidor? não, para pessoa física. Só- Aí, é investidor qualificado ou normal? cara, normal. Aí eu me lembro que eu praticamente nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava vendendo. Você sabia vender, não importava o que fosse sendo vendido. Isso, Né? porque Faz sentido. tinha outra pessoa que estava vendendo um produto de R$ 200 e tinha um produto de 2.000. E aí eu vendi uns 3 de 2.000 na manhã. E aí tinha 15 pessoas na empresa naquela época. As 15 levantaram e me aplaudiram. Aí eu falei Pô, assim... É igual o filme do Leonardo DiCaprio lá do... Não, eles Sim, me eles aplaudiram. Lobo de Wall Street, mais ou Eu menos juro... isso. O cara vende de uma maneira diferente, vende, o pessoal fica... Eu juro... Nossa, o que você tá fazendo? Pô, tô vendendo. Eu juro que eu não tô mentindo, cara. Os caras chegaram assim, pum, pá, pá, pá. Eu falei, caralho. E aí eu falei assim, vá. Aí a pessoa que era vendedora não tava vendendo ela tava de férias, né? Quando ela voltou, ela falou assim, o que você fez aqui? Eu falei assim, eu parei de vender esse produto que tu tá vendendo de R$ 200, tô vendendo esse aqui de 2.000. Quantos produtos desses de 200 tem que vender para chegar nesse 2.000? Aí ela percebeu e começou a vender. E a gente começou a expandir isso. E aí eu vi que tinha uma deficiência, porque eu estava vendendo, mas eu não entendia tanto do investimento Sim. na época, né? E eu falei assim pro meu senhor, preciso de algo acima. Alguém que esteja acima de mim. Pum. Esse cara... Nem que seja pra dar informação, né? Não. BI. Esse cara chegou para mim e ele é o Bruno Santos. Esse cara chegou para mim, ele saiu do Itaú para ir para lá, criticado pela família e tal. Tu vai ir para uma startup, não sei do que, deixar o Itaú. E hoje ele ali atendimento praticamente é o CEO do monstro. varejo. Gente, eu vou ter que dar uma pausinha aqui só pra poder falar, que não tem como. A gente vai ter que... Vai entrar agora, a gente vai começar a falar agora de cripto, de investimento, então tem que... É obrigatório eu falar isso pra vocês. Pessoal, nada do que a gente tá falando aqui pra vocês é dica de investimento, tá? Deixar isso muito claro. Ninguém aqui tá falando pra você investir em uma ou outra coisa. A história das pessoas que estão aqui não é pra você copiar e colar. Se você, por algum acaso, se interessar por algum desses mercados, a dica que a gente tem é estude, beleza? E se você for investir alguma coisa em qualquer um desses mercados, que seja dinheiro da pinga e não dinheiro do leite. E sendo muito claro aqui, ambos eu acabei de encontrar no NF Talks, no último evento do NF Talks, que eu já falei para vocês várias vezes para vocês irem. Estavam lá, abertos a conversar com todo mundo, e a gente falou isso aqui abertamente para todo mundo. Me perguntaram na frente de todo mundo, no meio do palco, falando, eu quero entrar nesse mercado X. Não era sobre Bitcoin, era de maneira geral. Eu quero entrar nesse mercado. Quanto que você acha que eu devo colocar? A minha resposta foi só... Porque não é uma resposta simples isso, né? Então, a resposta foi só... Quanto você gasta hoje com diversão? Com, sei lá, álcool, com balada, com bar, com viagem e tal. Você quer uma métrica? O máximo que eu colocaria no seu lugar é isso que você está gastando com diversão, que são coisas que você não precisa. Porque daí você não vai ficar pensando, puta, eu perdi por causa de... Então, vou deixar isso muito claro para vocês. A dica não é invista aqui ou ali, a dica é pesquisem, entendam, e depois, claro, a gente tem todo um pessoal aqui que vocês podem perguntar, tirar dúvida, a quantidade de canais que a gente já indicou aqui, que já vieram para cá, então eu preciso dar esse disclaimer para até não ter problema aqui, né, para não achar que a gente tá falando, faça isso ou faça aquilo. Tendo dito além isso... que é muito importante o quê? A questão da educação, porque não adianta você só investir dinheiro e você não estudar. Se você investir dinheiro em alguma coisa que você não estudou, você com certeza vai perder aquele dinheiro. Então, pode gastar na pinga, então. Não, e o ponto que eu ia fazer aqui, quando eu fiz esse disclaimer, eu ia justamente jogar uma pergunta para você, porque por mais que eu não esteja te entrevistando aqui agora, meio que co-host, mas, Biel, você também é um cara que você foi construindo o seu legado e chegar no patamar que você tem hoje em muitos mercados que são ditos como os mercados de extremo risco. Então, enfim, só para poder dar um boost na conversa que a gente está tendo com o Guri, dá alguns exemplos, alguma parte da sua trajetória, de maneira geral, como é que foi você aterrissar nesse mercado de cripto como um pseudo-investidor ou gestor de conta, ou criar uma empresa nesse... Como é que foi
esse choque para você? Só para tentar simplificar o que eu tô tentando perguntar. Poxa, não é normal você vender cadeira, mesa, colchão para você começar a vender ativo financeiro. Até porque tem muitas coisas que você faz, seja gestão de carteira, você precisa de Ancor, tal, sei lá o quê. E ambos os dois aqui, tanto Biel quanto Guri, passaram de um momento entre eu sei vender, para vamos começar a vender agora ativo financeiro. Queria passar primeiro para você, Biel, pra você me contar um pouquinho como é que foi essa transição, para depois a gente poder passar pro Guri. Pode ser? Bom, vamos lá. Cara, foi uma transição que foi um pouco interessante, né? Até como a gente comentou no último podcast, o que acontece? Eu era do ramo de empreendimento. Eu tinha começado lá como vendedor, fui subindo, fui gerente de uma loja e depois comecei meus próprios empreendimentos. E nisso, cara, na época, minha mãe falou assim, pô, e esse mercado aqui, blockchain? Nessa época eu já fazia alguns investimentos poucos. Tua mãe falou pra você sobre blockchain? Minha mãe, cara. Vamos entrevistar sua mãe aqui, ó, na moral. Traz sua mãe pra entrevistar. Nós traz. É, porque eu nunca conheci uma pessoa, tipo, acima da nossa cidade, que foi ela que trouxe o assunto. Eu acho que ela é mais vidrada no mercado que eu, se duvidar, cara. Minha mãe esse dia falou assim, ó, a XRP, ela vai subir. Cara, subiu 500%, cara. Eu falei, por que eu não comprei? Mãe oráculo. Mãe de Ná. Quase mãe de Ná. Teve um amigo meu que a gente tava lá na NFT Talks, lembra? Uhum. Aí ele mandou assim, mano, minha mãe tá aqui mandando print perguntando como é que ela bota uma ordem a 109. Cara. Olha as mães então, aí. Mano. Ela falou, filho, como eu boto uma ordem a 109? Porque ela entrou a 50 e poucos. Em qual moeda era isso? Hã? BTH ou... Não, BTC, né, tia? BTC? Uhum. Mas então, finalizando. Volta lá. A parte que ela falou pra mim ir pro mercado era a parte tecnológica, a parte de entender como é que funcionava toda essa estrutura. E foi onde que eu comecei a se adaptar ao mercado. Onde que eu comecei a estudar tecnologia, comecei como blockchain generalist, hoje eu sou blockchain engineer. Então eu faço toda a questão, desde um consiglier até a parte estrutural de uma blockchain. Então eu consigo atuar desde a parte de dar um conselho para uma empresa até a parte de fundar realmente uma empresa. Então foi onde que eu comecei e na época, como eu era pioneiro nisso aqui, cara, que foi entre de 2019 a 2020, cara, não existia isso no Brasil. Todo mundo para mim falava, isso aí é pirâmide. Isso aqui não vai para frente. E foi uma época onde que a gente enfrentou vários desafios. E nós está hoje aqui, 2024, final de 2024, indo para 2025, com novas esperanças de um mercado renovar ainda mais forças e alcançar ainda mais pessoas. E faz sentido, porque como engenheiro, como pessoa técnica dentro do mercado, a gente não está falando sobre alguém que está assumindo a posição de alguém que está fazendo... Como é que eu vou falar isso sem ser cancelado? Pelo amor de Deus, tá, gente? Mas assim, enfim, não é alguém que está se posicionando como o indicador de investimentos. Não. Você entende a parte técnica por trás do que está sendo feito e a partir daí você toma as suas decisões e ponto. Você não está vendendo a sua opinião sobre o que deveria ser investido ou não para o mercado. Ótimo, por isso você não está preso ainda. Sim. Mas vamos lá. Voltando pro nosso... Pro Guri, vamos lá. Que assim, beleza, você já tem uma opinião de alguém que não faz parte disso aqui, que eu estou provocando em vocês, de alguém que estava no mercado técnico e que até hoje está no mercado técnico por trás, que não está almejando ser gestor de carteira de investimento, que não é Ancora. Vamos para você agora. O vendedor, como você se vendeu até agora. Isso. É o vendedor que aprendeu daí. Como é que foi essa transição para você, mano? Tá. E aí eu comecei a aprender e assim, sempre vendedor, né? E tinha muito orgulho disso, assim, falava assim, pô, ser vendedor porque assim, vendedor é tudo. Você se vende, você vende a sua imagem, você vende tudo, Produto, entendeu? Qualquer coisa que você esteja fazendo, você está vendendo, certo? Ou seja, você saber vender é tudo. E tem gente que tem vergonha de dizer que é vendedor, cara. O que você vende hoje pela sua empresa? Ou pela empresa que você trabalha, enfim. Vamos chegar lá, mas espera aí. Aí, antes, eu vendia ali pacotes de gestão de carteiras prontas, ou seja, o cara tinha uma carteira ali de small caps, etc., para a pessoa seguir, ou tinha uma carteira, ou tinha até algo mais completo, como uma sala VIP, que era onde a gente estruturava uma carteira para o cliente, mas ele montava, né? Porque ali dentro, isso no mercado tradicional,
porque tem a regra da CVM, etc Sim, e sim, tal, sim. né? Quando surgiu o cripto na minha vida, a primeira vez, foi lá em 2021, realmente, quando muita gente, né, começou a olhar aquilo. E naquela A época, gente- pelo que eu tô entendendo, o que você tinha de carteira, vamos dizer assim, o que você tinha de abertura, eram investidores qualificados, correto? O que aconteceu? Não era varejão de banco, era cliente qualificado. Sim, porém, eram clientes que eram do mercado tradicional e não acreditavam. Inclusive, eles enfrentaram o bear market e quem saiu nesse período tomou loss, porque o mercado ele foi, teve aquela Eu queria descendente e ter depois fez ascendente de novo. Quem fez DCA isso aí. ganhou muito Não, mas dinheiro. assim, naquela eu época. Todo queria mundo, ter a gente enfrentado passou por isso, Tinha cara. aquele cara brasileiro da Dogecoin, velho. Lembra daquela porra? Nossa, Cara, que nem conhecia o Elon Musk. O Elon Musk falava, Eu pronto, pedi explodiu. dinheiro pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia. Eu vendi o meu cachorro pra comprar a Dogecoin. E o cara não vendeu a Dogecoin. Mas existe um segredo por causa de bear market. Beer market ou bear market? Não, Porque não, ele tá falando a gente de- começou a zoar agora, velho, porque, ó, Mas já existe, já... ó, existe um segredinho porque que é o bear market. Porque eu tomei um loss, cara, de mais de 300 mil reais em uma Você tá noite. brincando com o Em futuro. uma noite? É, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi Mano, abrir uma eu tenho cerveja. eu tenho que parar. Tá Caralho. brincando Foca aqui, com ó, ó, futuros. eu tenho que parar de trazer Não, milionário pra cá. Eu me era sinto em mal, spot velho. ainda. Eu me sinto Isso. mal. O tempo inteiro eu me sinto mal. Você 300 imagina. pau de loss num dia. No spot. Se fosse em futuros, Cara, era eu mais. tenho muito orgulho do que eu faço no esporte. Por isso que é bear market. A gente tomou uma cerveja É. de manhã. Falei, opa, não vamos ficar tristes, Porque pra vamos não tomar uma cortar cerveja. os pulsos, tem que tomar uma cerveja Eu mesmo. né? tenho muito É beer orgulho market. do que eu faço em esporte hoje com alguns clientes. Tem clientes, né, que, pô, falam comigo ali sempre e assim, eles entendem que o mais importante é fazer o DCA, não só o DCA. O DCA é eu que vou fazer na gestão que eu faço, né? Depois eu chego lá e a gente... Mas assim, pô, teve uma cliente que chegou para mim e falou, André, isso aqui tem que dar certo, porque o meu carro tá aí no que eu botei para você. Aí eu falei assim, como assim? Você vendeu o seu carro para botar na gestão? Nossa. Aí ela falou, não, mas eu estava num consórcio que eu estava pagando e eu fui contemplada. E o dinheiro que era para eu comprar o carro, e ela mora em Brasília, é um lugar que precisa ter carro, porque aqui em São Paulo a Sim. gente não precisa ter carro. A gente tem Uber, tem metrô, etc. Mas em Brasília... Aí ela chegou para mim e falou assim, mas eu vou acreditar. E aí, em 2 meses, dobrou ali o valor dela no spot, sem trade, sem nada, só fazendo o básico do básico, assim. E aí ela falou assim, André, muito obrigado, eu acabei de comprar meu HB20. E com sobra, provavelmente. Não, né? ela não usou o dinheiro. Ela comprou... Caramba! Ela falou, não, André, eu vou deixar o dinheiro lá porque eu acredito. Eu comprei o HB20 porque eu vi que já deu dinheiro a mais do que o HB20. Blá, E blá, aí blá. nasceu o Aí ela personagem falou, Crypto Guri. Aí ela pegou e falou, não, meu sonho era o Toyota. Eu falei, não, mas o teu sonho Toyota vai chegar. Vai chegar ano que vem, se acalma. Ano que vem vai chegar. O Crypto Guri surgiu muito antes. O Crypto Guri surgiu ainda quando eu era vendedor. Eu comecei a vender muito cripto. Que ano isso, mais ou menos? Só pra gente ter uma noção do que a gente tá falando aqui. 21? Eu comecei a vender demais cripto. E aí, eles já vi naquele ano de 2022, comecei a vender muito cripto. E as pessoas falam assim, cara, ele tem muito cripto, tem muito cripto. Aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, E aí eu comecei a estudar. E assim, eu tenho... TDAH, você tem um hiperfoco. Você começa Exatamente. Você a pega... fazer um Perfeito. negócio que a minha... A minha história é igualzinha, cara. A mesma coisa. Eu acordava às 8 da manhã e a minha mulher falava 3 da manhã, amor, vem pra cama. Mas eu não conseguia, porque eu tava vendo o vídeo do Casta. Ué, você dorme? Entendeu? Do Casta? Em Ué. português?
Ah. Quando eu comecei essa brincadeira aqui, não tinha nem vídeo em inglês. Era vídeo de sul-coreano, que você tinha que rezar pra ter o CC lá em inglês pra você poder começar a entender. Eu estudei 5 anos desse mercado, tô falando de 2016 pra frente, Não, que não mas tinha aqueles livro pra ler, documentários, tinha os tinha porra, documentários. tinha nada, não tinha nada, tinha nada. Eu fui começar a ler livros sobre isso, depois entender aqui, tá aqui, ó. Quando você começa aí, ó, pra ver, cadê a câmera aqui, ó? Pra poder chegar nisso aqui, que é o maior livro até hoje, jurídico tributário de cripto, tá? Escrito por 40 juristas, mais ou menos, metade deles já vieram aqui ser entrevistados. Para chegar nisso aqui, isso ser jurisprudência mundial praticamente, base mundial, demorou 5 anos de hype. Isso aqui foi 2021, 2022, por aí, mais ou menos. Antes disso, cara, da onde você aprendia? Da onde você aprendia? Pra mim era YouTube Hoje de é coreano. muito fácil, hoje é Não muito tinha fácil. um arquivo, não tinha uma tese, não tinha nada escrito Era em palavras, russo, não tinha nada. coreano, chinês, muito Exato. chinês, cara. Agora, pra vocês... Acho que eu aprendi até a falar chinês nessa época, Mano, cara. na moral, ó, pra vocês que estão assistindo aqui a gente, na moral, eu não sei se já aprenderam alguma coisa com canais internacionais. Pra mim, o brasileiro é o que mais faz canais pra poder explicar de verdade. O cara tenta explicar de fato, com metodologias diferentes, às vezes é por desenho, tal, sei lá o quê, por inserção, tal. O americano é uns 20% de nós. É. 20% no máximo. Minha O opinião. indiano até que é bom também, cara. O indiano ele corre Mas você bastante entende atrás. ele como? Só que você não entende. mas é- Ele fala muito rápido. Pô, voltei de indiano. Dubai Não. agora, 90% é indiano lá falando. Ah, eu já não entendia tentei porra ver nenhuma. vídeos de indiano, Porra, mano. Não E dá, o coreano, velho. mano, e o coreano que mal fala inglês, como é que você traduz aquilo? Ele faz aquele negócio, não sei se é pra ganhar dinheiro ou não, mas o ponto é, o objetivo dele não é ser compreendido. Eu acho assim, incrível. Você abrir um canal no YouTube e o seu objetivo é não ser compreendido pelas pessoas. É por isso que o brasileiro é o Mas, rei ó, do YouTube, né? Porque Você puta que falou uma pariu. coisa que é bem interessante. Mas Desculpa, cara. palavrão aí, quem tá eu assistindo, vou te mas- dizer Na uma época, coisa. a gente O consumia tanto brasileiro conteúdo é que a gente magnífico aprendeu a em... falar. O brasileiro é magnífico em redes sociais. A gente é muito bom. Não, com certeza. A gente gente é somos os melhores. magnífico em redes sociais. A gente somos melhor. A gente somos os somos. melhores. 1.200 palavras aqui só de guia jurídico no mercado. É assim, não sei do que do brasileiro. Bota dog lá na frente. Quem é que tá botando dog lá na frente do Twitter? Os brasileiros. O brasileiro, pô. É. Bota lá no Twitter, Dog to the Moon. É os brasileiros, cara. Hashtag Elon Musk Os caras- vai ser como presidente os do caras são Brasil. malucos. Sem chamar qualquer país pra fazer o X1 Se o mais Elon ganha. Musk... Nossa, a gente dá um Eu vou te cacete. dizer um negócio. Se o Elon Musk fosse brasileiro, puta que pariu. A gente era a maior potência do mundo. A Doge to the Moon Doge era já- maior que o Bitcoin. Doge já era a economia brasileira. A gente ia trocar real por Doge. Ia virar presidente em 2 segundos. Porque, pelo amor de Deus, Não, né, mano. Enfim. Mano, Nossa, vamos ser eu tô cancelados zoando que por era uma maior que o puta Bitcoin, galera. mas assim, a Doge to the Moon já tava ali do lado. Era Bitcoin e Doge Nossa to the Senhora. Moon. Porque vai ter. Os caras estão falando de ETF de Doge to the Moon. Cara, Quer ó, dizer, de eu Doge to the Moon, não, de Dog? Eu quero Não tô pedir falando de desculpa, ETF aproveitar dog. esse momento aqui, pedir desculpa pra toda a equipe aqui, que eu sei que o jurídico vai ter que trabalhar muito, porque o que vai Que eles vão acontecer ter que de ter. merda, ele tá Eles falando vão isso. ter, eles vão ter que ter. eles vão ter Nossa que- senhora, cara. O Vão que ter vai que ter de cortar, vão ter que cancelamento cortar. aqui. Mas tudo bem, se tem cancelamento, tem audiência, pelo menos. Mas quando a gente tá falando Não, a mas, verdade. cara, Eu tô falando da minha opinião, tu tá falando da sua opinião? Eu vi um Eu vídeo tô falando que minha o cara opinião. falou. Sem nenhum processo não tem graça. Eu vi um vídeo. Tu paga então o processo? Manda lá, Faria Lima. Corta! Eu vi um vídeo que o cara falou que é mais fácil ter um ETF de Doge do que de Solana. É, mas é claro que é. Depois eu explico por quê. Não, Eu trabalho com isso, depois eu explico por quê. Mas é mais fácil mesmo. Não, peraí. Não, Mais fácil mesmo. não. Eu sou solaneiro, meu guri. Não tem como. Ó, gente, eu sou solaneiro, velho. Todo É. mundo me odeia nos maximalistas por Guri, A isso. Solana é um possível patrocinador aqui do canal que a gente está trabalhando agora, então eu Opa. não vou falar nada especificamente sobre isso. Mas, via de regra, financeiramente falando, sim, é mais fácil pegar um ativo que está dentro de uma rede mais transacionada que você tem do que um ativo que está Com numa rede escalabilidade específica. também, né? Mas, Tem uma assim, escalabilidade em com menos termos programadores. de inteligência, não, né? A minha opinião não é. O que eu tô falando agora não é uma opinião, é só uma questão do que eu ouvi e tal, do que. Whatever. Eu não tô no time Solana ou não. O ponto é mais fácil quando você tem um ativo que tá numa rede. Tem uma meme com supply infinito de que... Polygon e tal. Com certeza. Mas enfim, o ponto não é esse. Vamos lá, Guri. Hoje você na Levante, o que você espera pro futuro do mercado? O que você
como empreendedor, como um cara que tem a gestão de ativo de milhões aí hoje, você pensa para o mercado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e daqui 5 anos? Vamos pegar essas métricas para a gente trabalhar? Boa pergunta, vamos lá. Pergunta difícil, Pode né, dar cara? opinião, tá? Pode ser Vamos lá. opinião. Eu acho que tudo depende, né? Porque, assim, se a gente voltar a 3 ou 6 meses atrás, a gente estava pensando, vai ter corte? E quanto vai ser o corte? Qual vai ser o resultado do mercado quanto a esse corte? Aí teve, acho que o corte de 0,25 pontos base nos juros dos Estados Unidos vai ser melhor que o de 50. Mas não, acabou que o de 50 foi melhor, né? Só que logo depois explodiu ali uma bomba, né? E aí, assim, eu falei assim, não, mas calma, gente. A gente tem um estudo comprovado em que quando há um episódio dessa forma, a gente tem uma linha que o Bitcoin está assim, nesse momento onde ele há não sei se eu posso falar guerra, ou pandemia, whatever, depois Sim. corta ali. Não, tá tranquilo. O Bitcoin pode cair, mas e aí essas pessoas vão para ativos de renda fixa, onde naquele momento, rapidamente, elas se sentem mais seguras, porém, entre 15 a 20 dias, elas voltam para o Bitcoin, onde realmente é um negócio mais seguro. Por quê? Se você pensar, o que acontece em uma guerra, em uma pandemia? O pessoal corre pro laço da moeda. Normalmente é isso. Imprime dinheiro e reduz juros. Exatamente. E o que acontece na moeda? Perde valor. A famosa O inflação. que aconteceu na guerra com a Alemanha lá? Para vocês que talvez sejam um pouquinho perdidos, vamos colocar a seguinte situação. Gente, eu não vou fazer uma noção geral, mas assim, vamos lá. Macroeconomia básica. São 3 coisas que importam. Juros, inflação e taxa de câmbio. Esse deve ser o tripé. Imagina isso, vocês estão me vendo aqui, imagina isso aqui em cima de um dedo aqui, né? Então é um triângulo em cima de um dedo. Se você mexer em um, você acaba mexendo em outro. O que acontece no Brasil, especificamente, é o seguinte. A gente tem um novo presidente do Bacen, vai ter um novo presidente do Bacen que, honestamente, 2 mais 2 para ele é igual a 13. Ele não tem noção do que ele está fazendo. E que ele resolveu que ele vai baixar a Selic de 13, tem que ver quanto é que tá agora, 12, 10, enfim. Quase 14 já. Enfim. E também tem o valor real, taxa de empréstimo, enfim. Ele quer descer para 8. Quando isso acontecer, se a gente não mexer na taxa de câmbio, o imposto, a inflação vai subir para caramba. Então vamos lá. O que acontece num país quando você tem uma política autoritária onde um dos entes quer controlar uma dessas 3 partes? Então eu sou liberal, vocês sabem que eu defendo que ninguém tem que controlar absolutamente nada, mas ele quer tentar controlar como o presidente do Bacen. Infelizmente vai substituir um dos caras que eu acho que deveria receber um Nobel por tudo que fez, pelo Pix, pelo Open Finance e agora pelo Drex. Mas enfim, beleza. Desculpa o corte aqui que vai dar uns 2 minutos, mas vamos lá. Seguinte, quando isso acontecer, basicamente significa que a taxa básica de juros ele vai forçar para baixo, então o dinheiro que vem de fora do país, de investidores que querem ganhar baseado naquela taxa básica de juros, vai acabar sumindo daqui. O pessoal vai parar de investir porque o retorno não é tão bom. Em compensação, nós brasileiros que estamos aqui, vamos ver a inflação subindo. Então, se você acha que tá chatinho o fato que comprar carne agora para o seu Natal tá 43% mais caro, vai ser pior ainda. Bom, tendo disso... E vamos lá, né? Quanto que vale o nosso dinheiro hoje? Nada, né? Nada. A gente foi literalmente eleito a pior moeda do ano. A moeda que mais perdeu valor no ano. Eu vou falar uma coisa, mas não para ser cancelada. Só para acabar o raciocínio. O ponto só para não ser em cancelado. relação ao cripto, se o pessoal não pode ganhar dinheiro em relação às moedas tradicionais e dinheiro lá fora, agora que o Trump vai ficar bem mais tradicionalista, tal, com a taxa menor, onde eles vão apostar? Normalmente, vai para ativos com mais risco, entre eles, cripto. Para mim, o mercado de cripto vai explodir. E para só terminar essa análise aqui, rapidinha, o Casta vai me matar porque foi bem... Castro Orlando, vão me matar porque foi bem rasa a análise. Mas, basicamente,
A gente tem um mercado excelente para investimento, com uma liquidez sensacional. E você tem o presidente da República dos Estados Unidos, senadores e governadores falando que eles querem fazer reserva em cripto. Gente, vamos lá. Reserva em Bitcoin especificamente. Significa que toda vez que você tiver aquele gráficozinho, sabe? De valor de Bitcoin, toda vez que ele descer, porque um país ele não pode comprar tudo de uma vez, porque senão ele explode o valor daquilo e ele acaba pagando muito mais caro. Então ele pega a reserva que eles têm em dólar e vão comprar toda vez que estiver em baixa. Isso basicamente significa para o investidor que é como se ele tivesse livre, desculpa a palavra aqui, de uma possibilidade do ativo dele não valer mais nada. Porque toda vez que aquele ativo tiver aquele dump de valor, o governo americano vai comprar. Então. Vou passar para você agora. Desculpa aí o coisa e tal. Meu economista não se aguentou nesse momento. Só uma coisa polêmica. Faz o B de Bitcoin. É o futuro. Pra não ser cancelado. Vamos lá, Enfim, guri. bora lá. Eu nem sei mais onde é que eu tava, né? Mas Não importa. O ponto aqui é ter uma conversa aberta, não tem importância. E aí, eu tinha falado da moeda alemã, que chegou a valer nada, né? Numa guerra. Justamente por causa disso. Ou seja, uma moeda que é inflacionária, que pode ser imprimida, uma moeda fiduciária, simplesmente. E hoje a gente não tem lastro em nenhuma moeda. Eu ouvi as pessoas falando, Bitcoin não tem lastro, e todo mundo aqui já ouviu isso, né? Bitcoin Pirâmide, não todas tem as lastro. coisas. Mas e aí, mas o dólar tem lastro? Não tem. Não, tem Mas 8% tem de lastro. bando de gente que acredita. Tem o governo que está ali te dizendo que é para aquilo, que serve para alguma coisa. Eu acho que a comunidade e que as pessoas hoje que acreditam em cripto são cada vez mais fortes do que o governo, né? E que isso vai fazer o Bitcoin um dia ser tão forte. E já está acontecendo, né? Com o Trump e com a possibilidade dele fazer as coisas que ele diz, né? Porque eu não acredito em político assim completamente. Mas imagina, se passa aquela lei que foi lá proposta nos Estados Unidos, que é a lei do Bitcoin Act 2024, né? 2004. Imagina, o Bitcoin Act 2024, corta lá depois que eu errei. Não problema. Corta lá que eu errei. Não, o TDAH nunca vai lembrar exatamente a data de alguma coisa, não tem jeito, é foda. 2004, meu Deus. Meu Deus. Então, Bitcoin Act 2024, a lei não sei se você já leu essa lei, você já leu? Eu li só o parecer que tem uma empresa jurídica que me mandou, eu não li inteiro. Não li é mesmo. assim, um dos atos você compra, os Estados Unidos vai comprar 200 mil bitcoins durante 5 anos. Sim, que é o que eu tava falando antes. E depois eles não podem vender esses bitcoins durante 20 anos. Para poder dar lastro para a moeda deles. Eles não querem perder o Certo. padrão dólar. Só que assim, a gente não pode ver só isso. Beleza, os Estados Unidos vai fazer isso, puta que pariu. Não, mas e se a gente pensar, se os Estados Unidos fazem isso, aí a China vai querer fazer isso, a Rússia vai querer fazer isso, aí a Coreia do Norte, Sul, sei lá quem vai querer fazer essa mesma Aí merda. a gente tá ferrado, sabe por quê? Porque até a gente aprovar uma lei aqui vai ser uns 5 anos. Todo mundo já comprou. A gente vai ser o último a aderir. Aí tava rolando aquela lei daquele cara que tentou aprovar a lei do... olha, teve o senador não sei quem que... do Bitcoin de reserva de valor. Você já leu aquilo lá? Vixe. O cara não sabe nem escrever blockchain direito, velho. Entendeu? Então. O marco calculatório aqui foi voltado para pessoas que não entendiam o que estavam falando. Então, infelizmente a gente tem a parte técnica hoje, a gente tem pessoas muito capacitadas, porque quando a gente fala do mercado brasileiro hoje, a gente somos um dos mais desenvolvidos do mundo em relação a blockchain. E o mais respeitado. Exatamente.
E aí, nossos políticos, em vez de utilizarem o que eles já têm, que são as empresas nacionais, eles vão atrás de pegar coisas do passado, coisas de 2016, coisas de E eles 2017. têm prerrogativa de consulta de mercado, eles podem trazer a custo zero para poder fazer um Exatamente. debate. Eu mesmo já prestei consultoria para pessoas do governo para ajudar a solucionar problemas hoje da sociedade de graça, cara, porque não é só questão do dinheiro, é o impacto social hoje que você tem através de cripto na sociedade, cara. Lembrando que o Brasil é o país que a gente é espelho pro mundo inteiro. Exato. Cara, acabei de voltar de Dubai e tal, eles olham pra gente como se a gente fosse os reis do mercado financeiro. Sim. E de fato é. Cara, o Pix foi um absurdo, o Open Finance foi um absurdo, o Drex está sendo um absurdo, tá dando um pau em qualquer CBDC E e é tal. igual você falou, eu fui pra Dubai Eles olham também, pra eles gente, olham pra pô. gente como se a gente fosse, tipo assim, a gente Os fosse deuses do os mercado deuses da... financeiro. Exatamente, cara. Cara, a forma que eu fui tratado em Dubai, eu falei, poxa, como eu tô... O cara sabe... Mesma coisa, eu nunca cara fui sabia tão o que bem era São tratado Paulo, como cara. um economista, entre aspas, vamos dizer assim, tipo um agente do mercado financeiro. Eu nunca fui tão Mas bem tratado na também minha ele vida como tem eu fui lá. cara, né? Não, Olha esse cara. O Arabi lá tava com Corvette, mano. Tava Tem com uma cara Corvette de árabe. laranja. Você bota um negócio daquele lá, Tu viu minha foto, né? Vai esperar. Puta! Mas, Tá ó, de meu, zoeira. é assim, a gente fala tanto de Bitcoin, mas o mais revolucionário de tudo aqui não é o Bitcoin, é a blockchain. Exatamente. Que é exatamente. o Bitcoin é só o produto. O Bitcoin foi uma coisa e o Bitcoin foi feito para um problema que ele já não é mais utilizado hoje. Ou seja, o Bitcoin foi feito por Satoshi Nakamoto para ser uma moeda de troca que hoje não serve mais para isso e a gente não vai poder mais utilizar a moeda para... Não é para comprar cachorro quente, não é para comprar pão, não é para comprar nada disso. Poderia até ser, Reserva mas o de ponto valor. não é esse, Não, né? dá Reserva de valor, para né? fazer. Dá Ainda para não. fazer, mas não é. Você quer comprar o seu Bitcoin, você quer comprar sua cerveja hoje e amanhã você gastou e o cara que recebeu Satoshis e tal. ganhou Não, até dá, mas, 10% de fato. a mais, porque o cara que me vendeu ali uns satoshizinhos e eu comprei a cerveja e tava 80 mil, o Bitcoin ali foi para 100 mil, quem se lascou foi ele, né? Mas agora uma coisa bem interessante. Tu falou da questão de pagamentos. A gente já sabe que você gosta da Solana. Exatamente. Mas aí eu vou te dar 3 opções. Me diz hoje, na sua opinião, quais que são as 3 moedas mais promissoras hoje para pagamentos em comércios, essas coisas? Lembrando que hoje também eu estou trabalhando com a CryptoUse, hoje eu sou sócio lá e a gente está fazendo um projeto muito bacana que a gente pega e a gente faz o quê? Hoje a gente já intermedia a relação de comerciantes com clientes, ou seja, você já pode pagar hoje, por exemplo, em Bitcoin, USDT, BNB e outras moedas, e o comerciante já recebe em Pix. Então, explica para nós o que você pensa nessa questão de pagamentos. A Visa já trabalha com a Solana. Uhum. A Tesla fechou com a Solana. A Solana tem um problema, ou tinha um problema, que era o problema de devs, e que está desenvolvendo 2 atualizações para que seja mais fácil programar na Solana. Então, ou seja... Inclusive, o CTO atual do Brasil, da Solana, é o Coruja, que eu amo de paixão, puta brother meu, que inclusive é o CTO mais influente entre todos os CTOs de todos os países. Exatamente. O cara é incrível e o projeto está evoluindo muito desde que ele entrou, já faz uns 6 meses atrás. Tá? Tem que se dizer, escolheram um cara muito foda. Ele é muito foda. Tá? Então tem que se dizer, os caras estão fazendo boas escolhas. Sim. Ainda assim, falar que você vai trocar sol por pão de queijo... Não é bem assim. Prefiro Satoshi. Não é bem assim. Não é essa a ideia. É a Solana como meio... De Não é a pagamento, Solana... né? Isso, não é isso. A Visa usa a Solana como meio de É pagamento. pela Você paga em questão mais Solana? da escalabilidade, Não, né? exatamente. A Solana se provou ser muito escalável. Aí é só... puta, é só meme, é só bot, é só isso. Não. Ela pegou esse meio e era o melhor meio. Qual o melhor meio para se provar que você tem uma alta escalabilidade sem travamento, se não for memecoin, shitcoin? É. Porque o que move esse mercado é shitcoin, velho.
Nasce, a gente falou aqui, nasce 15 mil. Sim. E as outras duas que você consideraria aí bons métodos de pagamentos hoje? Cara, tem muito a gente ainda vê, né, na XRP, né? Sim, a XRP eu acho um protocolo fantástico, até pela Isso, questão é. do poder hoje que eles têm no Eu, mercado. eu acho que a XRP, eu acho que essas duas, cara. E uma terceira? Vamos colocar uma Aí eu- terceira. Satoshizinho, pelo amor de Deus, Matic, maravilhoso. Matic é muito bom também. Tem Apol, a né? Polygon. Que hoje é bom. O que acontece? Às vezes o token não se valoriza, mas o projeto é maravilhoso, entendeu? É. Então você tem que entender, o projeto é maravilhoso. O que aconteceu com as votações lá dos Estados Unidos nas apostas? Era Polymarket, da Polygon. Sim. Até porque em Né? transação simultânea, tanto faz o valor da moeda. Exatamente. Se você fez uma aposta agora e está recebendo daqui a 2 segundos, não importa o valor da moeda. Exatamente, Então, a questão é exatamente. essa. Enfim, é que nem eu sempre falo sobre o Ethereum, né? O ETH, para mim, tô me lixando. Fizeram uma pergunta para mim quando a gente estava lá no evento, na última vez que a gente foi, no NF Talks. Qual moeda você tiraria de mercado? Também fizeram para mim. Eu falei, ETH. Você é louco? Tal, não. Eu adoro Ethereum. Eu adoro. Mas para mim, a Ethereum foi criada por um único motivo. Para poder viabilizar soluções tecnológicas em outras layers. Então você não precisa da moeda ETH, você não precisa. Ela foi criada para fazer a tecnologia poder se expandir. A moeda em si é irrelevante. É diferente do Bitcoin, que é para ser reserva de valor. Uhum. O ETH nunca foi por causa disso. Mas você vê as taxas de transação. Mas o Bitcoin não foi criado para ser reserva de valor. Ele virou a reserva de valor. É verdade. Você está certíssimo. Satoshi não foi por causa disso, mas de fato virou isso. E tá tudo bem, tá tudo ótimo e tal. Por isso que eu falei dos sats aqui, que você pode fazer em Satoshi e tal. Mas enfim, cara, deixa eu fazer uma última pergunta, até porque por causa do tempo e tal. Ou por exemplo, uma última pergunta minha, se tiver uma última também, fica tranquilo. Mas assim, era mais uma questão, assim, independente de time, de quem gosta mais disso, aquilo. Cara, eu acho que você tem uma experiência muito interessante, onde você tanto é uma pessoa, né? Você tem a sua figura, o seu personagem, se a gente pode dizer assim, que fala sobre um certo assunto, que investe ou não, que dá dicas ou não, e você tem o seu a parte do seu dia que você está trabalhando numa empresa, ou estava, enfim. Então são. Estou. Então, esse é o ponto, né? São duas pessoas diferentes que podem ter a mesma opinião, não tem importância. Como é que é hoje, sim, de maneira simples mesmo, estou falando especificamente sobre cripto ou não, como é que é hoje tentar misturar essas duas coisas no dia a dia para que isso fique, sei lá, minimamente fluido para você como profissional? No meu trabalho, no dia a dia, né? Eu tenho que lidar com muitas pessoas que realmente estão começando nesse mundo e que normalmente eles querem delegar, né, essa responsabilidade. E mesmo que elas querem delegar, esse investimento é um investimento que elas querem saber o que está acontecendo. E eu vejo isso como uma dor. E eu quero sempre resolver a dor das pessoas. Como é que eu gosto de resolver a dor das pessoas? Explicando da forma mais simples possível o que está acontecendo. Legal. Então, teve ali uma caída no Bitcoin de 5% por tal motivo. Por qual motivo aconteceu? Como ele reage a esse tal motivo? E o que a gente precisa esperar, e qual a calma que a gente tem que ter agora, e qual a reação que a gente tem que ter agora. No mundo cripto, a gente que está todo dia assim, a gente já está acostumado. Comemorando que bateu 100k, etc. Não, e não é nem eleição do Trump, aí você comemora. E se tal. bater Mas 80k, é capaz da gente comemorar também. Porque tu tem caixa para comprar. Fala assim, bateu 80. Eu acho que quando cai eu comemoro mais. Exatamente, exato, é isso que eu quero te dizer. E os cofres americanos também. Bateu 80k, agora o Michael Saylor vai comprar, eu vou comprar, a BlackRock vai comprar, só que o investidor normal tá falando, meu Deus do céu, eu fali de novo. Vou perder meus $100. Exatamente, Como entendeu? que você não infartou ainda, cara? Porque eu já infartei uma vez, não foi exatamente por causa disso, mas foi bem próximo. Como é que você não infartou ainda? Porque esse mercado não é simples, não. Tô falando desse aqui. Eu não infartado umas 40 vezes já. Eu não infarto por tu minha... não infartou porque tu tem mais outras 10 empresas fazendo dinheiro, né? Não, eu não infarto por minha causa.
Por minha causa, sempre que caiu, eu estava comprando feliz. Eu fico mais preocupado com os outros. Tá aí, pessoal, pra quem gostou, o filho do Lehman, que tem bastante grana pra comprar na queda. Tô brincando. Que, o resto do mundo tá surtando. Né? As veias pulsando aqui, tentando cortar o pulso, porque, pelo amor de Deus, não é simples mexer nesse pecado, não é simples, não. Não é simples. Mas então, o que eu queria dizer é que eu ajudo essas pessoas que muitas vezes são médicos, são pilotos, são Ubers, são pessoas de todas as classes, mas que às vezes têm o dinheiro. Eu atendi um eletricista, cara, que ele tinha 120 mil guardado. Eu falei assim, poxa, mas você recebe uma grana legal? Ele falou, não, eu guardei tudo. 0,7. E ele tinha mais de 120 mil reais guardado, tudo em cripto, para fazer ali a gestão dele, entendeu? Ele foi guardando, não, eu guardei. A gente fez uma call, a casa dele era uma casa simples. Eu falei, cara, que orgulho de você, cara. Você é um cara diferenciado, né? Dependendo de quando foi, 120 já estão valendo 15 milhões, dependendo de quando não foi. Assim, você é um cara diferenciado. E aí, eu ajudo a fazer a gestão na carteira dessas pessoas que às vezes não tem tempo, porque esse cara que é eletricista tem muito trabalho para fazer, ou o cirurgião, mesmo que seja um cara também ali que nem entende do mercado, não entende do mercado. Normal. Eu tenho uma das clientes que eu posso citar aqui, eu quero até dar um alô para Carmen, né? Carmen, vou dar um alô porque ela é magnífica, eu sei que ela está aqui rezando por mim sempre. Ela é uma médica, né? Ela duvidou, né? Ela chegou a falar assim, André, naquele tempo que a gente estava lateral, André, eu botei ali tantos mil e até hoje está parado e eu estou pagando aí para você. Eu falei assim, Carmen, espera um mês. Daqui um mês, se não tiver feito isso, a gente cancela. Tá rezando por ele porque se der errado, fudeu tudo, né? Eu falei assim, eu juro. Cara, deixa eu... Aí deu o resultado. Aí ela viu. Aí eu falei assim, ela falou assim, André, putz, você é meu amigo de verdade. Melhor porque você vida. não deixou eu fazer uma coisa que eu me arrependeria até hoje. É exatamente isso que me faz feliz. Guri, a gente já passou bastante do fim do episódio, mas eu queria aproveitar, cara, sempre no momento final, você, câmera, você. Quiser deixar os arrobas teu, da empresa, do que for, já avisa, depois passa pro Jean também pra gente poder colocar na descrição. Fica à vontade. Beleza, a André, né? André Chalegre, Criptoguri, né? Então, cripto com Y, guri com I, né? Só colocar Criptoguri ali, você vai achar, né? Segue eu lá no Instagram. Ali tem também o arroba da Levante Ideias de Investimento, que é a empresa que eu trabalho. A gente presta a gestão esta que eu falei. A gente vai gerir a sua carteira, vai poder fazer. A gente tem uma parceria aí com a maior corretora aí brasileira, né? Com uma plataforma, e a gente vai fazer tudo para que tenha o melhor resultado possível para você dentro de uma gestão dentro do Halve. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. E assim, puta histórico, tá? Eu sei que a gente brincou bastante aqui, conversou bastante, abriu espaço, mas assim, se eu trouxe pra cá porque a gente que, de fato, é de confiança, que tá no mercado há bastante tempo, então espero que vocês aproveitem esse momento para poder entender um pouquinho mais do que a gente tá falando, porque, de fato, essas perguntas que a gente faz, essas perguntas que a gente faz, são coisas que a gente faz no pessoal. A ideia desse canal é para ser meio que uma mesa de bar, e, de fato, são coisas que a gente conversa numa mesa de bar. E se deixar aqui livre, vai ser 5 horas falando sobre isso. Com certeza. Então, eu queria agradecer vocês que estão aqui até agora. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever lá no sininho, bonitinho também. Não esquece para poder saber e receber uma notificação sempre que a gente tem episódio, toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite. Agradecer o Biel que está aqui apresentando junto comigo. É a primeira vez que você está como co-host. Eu acho que você tem muito mais pergunta interessante do que eu. Então vou te sempre que precisar, mais vezes. E vocês vão ver o conteúdo dele, assim, a gente
inverteu a lógica aqui, mas vocês vão ver o conteúdo dele também. Acho que vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, deixa no chat, nos comentários, porque ambos são pessoas incríveis. Eu tenho contato aos dois pessoalmente, como vocês sempre sabem. E aí fica fácil eu fazer a ponte para vocês, caso vocês tenham dúvidas ou queiram mais, não sei lá, conversar um pouquinho mais sobre o mercado. E é isso, quero agradecer mais uma vez ao estúdio, ao Coin Livre. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.